Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Estou aqui do meu lado com uma pessoa bem especial, que é Mildo Coutinho, que hoje vai falar de algo interessante, né? A história da Congregação Cristã no Brasil. Estamos na 4ª edição. Isso é fantástico que ele vai estar passando para a gente, comentando para a gente, tá? E eu queria que você fizesse parte, que você entendesse, tá? Todas as falas aqui, tá? Então, antes de mais nada, eu sei que tem pessoas que assistem nosso canal agora, diversas pessoas entraram, acho que mais 4.000 pessoas que não conhecem o Emildo. Eu queria que ele se apresentasse. Emildo, pode ficar à vontade. Eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse é o meu primeiro livro, tem outros publicados. O terceiro é a história dos bastidores, tudo que eu vivi para escrever esse primeiro, que é a história da Congregação Cristã. Então, eu sou jornalista, sou professor, eu sou mestre em linguagem e tecnologia e doutorando em tradução pela Universidade Federal do Paraná. E assim, eu sou professor, né, como ganha-pão, e por amor à arte, escritor, digamos assim. E jornalista fui durante muito tempo. Hoje eu não estou exercendo assim diretamente, né, a atividade. Isso é muito bom, é uma grande honra tê-lo presente aqui no canal, principalmente falando da CCP, né? A Congregação Cristã no Brasil. Na realidade, isso fala sobre a Congregação Cristã, né? Em geral, não somente no Brasil, né? Às vezes você acaba dando uma pincelada aí aberta. E agora, Emildo, o que é a congregação, né? Para a gente poder começar a adentrar aí em relação ao seu livro. Olha, o que é a congregação? Porque assim, veja bem, as pessoas falam, a CCB no Japão, a CCB na Síria. Então, assim, digamos, é uma falta de conhecimento do modo geral, assim, não é somente histórico, teológico, doutrinal, enfim, geográfico. Paira a ignorância em todos os aspectos. Então, o que seria a Congregação Cristã? Ela é uma obra, ou a obra, mudando aí o artigo, a obra sobre a qual eu narro no meu livro. Não importa o nome que ela tenha tido ao longo dessa história. Por exemplo, no intertítulo ali, dos primórdios. Nesses primórdios não havia um nome. Tanto que no meu livro tem hora que eu coloco Congregação Cristã em minúsculo, porque não é um nome próprio. Eu até uso, por exemplo, a missão, que era um nome que se dava ali naqueles chamados avivamentos, né? Pentecostais, que é um nome que eu não gosto de usar, mas eu uso para me fazer entendido, né? Então, aqueles avivamentos era muita missão, né? Como a própria Rua Azusa ali, missão apostólica. Então, assim, ela passou por isso que eu chamo de o embrião do que viria a ser a Congregação Cristã. Então, não havia um nome. Tem o Keiusa, né? Ele já é falecido, um teólogo, que na tese de doutorado dele, ele caracteriza esse princípio aí, vamos chamar do embrião dessa história, em 2 momentos, né? Ele fala assim, home church, ou seria a igreja em casa 1 e a igreja em casa 2. Muita coisa ali desse Keiusa, né? Era um pastor conhecido aí, né? De origem nipônica, né? Brasileiro de origem japonesa. Eu não concordo com ele, mas a tese dele é bem interessante, o jeito que ele viu a coisa, e uma forma bem séria. E eu usei ele também como fonte, né, devidamente citado. Então, assim, nesse início seria, então, Igreja 1 e Igreja 2, em 2 momentos ali.
Home Church, né? Igreja em casa. Não havia um nome. Depois eles alugam uma loja em Chicago e começam a congregar ali. Ali eles colocam na vitrine, em italiano, em nome do Senhor Jesus. Eles se reuniam em nome do Senhor Jesus, não havia um nome de fato. Então, eu estou te dizendo isso porque não importa o nome. E justamente, por não, assim, o nome não importar, deu espaço para as pessoas deturparem essa história e dizer a congregação foi fundada em tal ano, sabe? É um movimento, uma congregação onde as pessoas se congregam, não importa o nome. É engraçado que nos acusam todo instante de sermos presos a uma placa de igreja. E quando eu me desprendo, é justamente os acusadores que vêm com placa. Você está me entendendo, Everaldo? Então, uma coisa assim, continuando aí, espero não ser meio prolixo, se você quiser me interromper. Então, assim, reunidos em nome do Senhor Jesus, não havia um nome de fato, tanto que, se você vai no site da Congregação Cristã, o site oficial, eles pegam ali uma data, 1904, como surgimento desse grupo de congregados, vamos colocar assim. E eles citam que não era denominacional. Por que eles pegaram esse 1904? Porque depois que passaram ali por momentos que o Franciscão se retirava, que é o missionário, né, que trouxe essa doutrina para o Brasil, ele voltava esse grupo, depois ele se retirava e levava aqueles achegados a ele, com ele, depois retornava, e nesse vai e vem, em 94 ele volta. Então é um marco histórico. Já me perguntaram por que eles pegaram o Brás esse ano. Eu falei, olha, faz sentido. Poderia então pegar o primeiro batismo, um ano antes, 1903. 1904 foi a reunificação. Daí tem 1907, quando houve o derramar do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Ali há uma união, de fato, do grupo, e o Franciscão volta, de fato, né? Aí nunca mais, ou pelo menos durante um período ali, ele não deixa o grupo, não se separam, só vai acontecer nos anos 20. Aí, a partir de 1907, ali, era reunidos em nome do Senhor Jesus, logo aluga essa loja e continua assim. Reunidos em nome do Senhor Jesus era uma missão. Em 1910, eles tiveram que fazer um estatuto. E daí tiveram que já dar um nome a esse grupo, porque não tem como. Começa a crescer, tem que se regularizar segundo a lei do país. E o Franciscão sempre brigando com isso, porque ele era contra a organização, burocraticamente falando, esse tipo de coisa, mas não tinha como fugir. Ele vai entendendo essas coisas. Aí ali, eles dão o nome de Assembleia Cristã a esse grupo. Ali foi começou mais ou menos, né, as datas assim precisamente, né? Talvez eu fico meio equivocado aqui, mas é por essa época. Aí em 1914 eles alugam um prédio, que é um templo mesmo, que é o da capa do meu livro. Aqui você pode ver que tem uma placa, Assembleia Cristã, né? Então, eles colocam a placa, aqui ela está de frente, assim, mas às vezes eles colocam ela na transversal, para o povo que passa na calçada, ler, né? Então, um grande equívoco, Everaldo, eu queria aproveitar isso aqui para desmistificar. Daí tem gente que distorce essa história e diz que a Assembleia Cristã é uma, Congregação Cristã é outra, e eu ouso dizer para essas pessoas que raciocinam assim, que igreja cristã seria então outra. Eu digo assim, quem vem de igrejas onde há ministérios não vai entender essa obra, não importa o nome, não importa a placa, era a mesma obra. Se você muda lá, vamos supor, Michigan, Massachusetts,
E lá você começa uma obra. Você decide, você quer dar um nome de Assembleia Cristã ou Igreja Cristã? Geralmente era esses dois. Era italiana, eles colocavam esse nome apelativo italiano, Assembleia Cristã Italiana ou Igreja Cristã Italiana. Fica ao seu critério. Mas era a mesma obra. Então não existe essa Assembleia Cristã que eu sou toda hora atacado. Por isso, às vezes eu coloco foto dessa obra, é a Assembleia Cristã, não é a Congregação Cristã. Congregação Cristã só vai ser usado quando há um cisma em Chicago e Franciscon se retira na questão do comer sangue, né? Que não vou entrar nisso aqui agora, porque senão vai dar horas falando só disso. Só que ali em Chicago que há esse cisma em alguns outros lugares. Aí o Franciscon se vê obrigado a dar um nome novamente para aqueles que estavam com ele. Aí ele usa a Congregação Cristã, que para mim foi assim já uma obra de Deus, porque é um nome muito apropriado, com muito respaldo bíblico. Então até nisso eu vejo Deus operando. Aí os lugares Não te cortando, é interessante o que você falou. A congregação cristã já direciona a Bíblia mesmo, né? A Igreja Apostólica de congregação, do ato de estarem congregados, né? Juntos como corpo de Cristo, cristã, o ser de Cristo. Nada ligado assim com o nome de igreja, ou fulano de tal, ou puxado pro nome do homem, nada disso. Parabéns, gostei. De jeito nenhum. E inclusive é um verbo. Perfeito. Eu congrego aqui, eu vou congregar. Eu estou congregado. E, enfim, tem vários, né? Agradecerei a Deus no meio da congregação cristã, no meio da congregação, né? Várias partes da Bíblia. Mas, assim, eu vejo esse operar de Deus, mas foi circunstâncias históricas. Quando Franciscon se vê obrigado a dar um outro nome, ele dá um nome em Chicago, Congregação Cristã. Só que, Everaldo, nos outros lugares havia Assembleia Cristã ligada a ele, não importava. Em 27, por conta do cisma, eles se veem forçados a fazerem os 12 artigos de fé para unir a obra. Então, esse livro é sobre a luta para unir numa mesma fé e doutrina todas as igrejas. E é isso que eu vejo nas epístolas, que é tão distorcida pela teologia. Então, quando é uma carta escrita a Tessalônica, corrigindo algo, é porque lá deu um BO. Nas outras, não. Quando escreve aos Gálatas para não guardar dias, meses e anos, é porque as outras guardavam, mas o BO deu lá. É isso que a teologia não entende. Quando escreve para Corinto que a mulher deve usar véu na igreja, é porque as outras usavam. Inclusive o apóstolo diz, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Quando pede para saudar com ósculo santo, algumas igrejas, não é apenas uma das cartas, as outras não deu problema. Enfim, interessante esse destaque que você fez, vou até aproveitar agora, né? Algumas igrejas falam assim, isso só foi para lá porque falou só para de lá. Olha o destaque que ele deu aqui. Falou para de lá porque as outras já estavam fazendo, não é isso? Exatamente. Já estava ok. Já estava ok. Nessa nossa idade contemporânea, vivemos a mesma coisa. Então, veja bem, aí eles vêm com uma palavra que me agride os ouvidos. Usos e costumes. Usos e costumes, por exemplo, para situar na nossa realidade. Se você vai na Índia, você vai ver as mulheres de sari. Eu já falei na outra live nossa. Se você vai no Japão, pode usar kimono e meia, chinelo, aquele jeitinho japonês, não tem problema. Aqueles cabelos com aquelas coisas. Enfim, isso é usos e costumes. Sentar no chão, na Índia senta no chão, na igreja. Agora, pontos de doutrina não é usos e costumes. Aí vem com falácias históricas, que para mim é o atestado de ignorância, quando pega Corinto de 146 anos antes do Império, e fala que era do templo ali
da deusa pagã, e por isso as prostitutas culturais, tudo aquilo, eles pegam uma Corinto de 143 anos antes, sendo que quando o Império Romano ergueu Corinto, não ergueu esse templo, porque eles não tinham interesse, não havia essas prostitutas, esse templo no Império Romano. Se você pensar, 146 anos já era muito tempo, era outros costumes, era outra Corinto erguida pelo Império. Mas enfim, eu não quero ser prolixo. Veja bem, voltando ali, você ia ver nessa mesma obra Igreja Cristã Italiana, Assembleia Cristã Italiana e Congregação Cristã agora. Aí, na hora que eles vão se unir para evitar cisma, Franciscon cria um nome, os anciãos ali, todos eles, na verdade, um nome que não deixa de ser meio bizarro, Igreja Não Organizada da América do Norte. Tinha que dar um nome, daí Franciscon com medo criou essa coisa que não deixa também de ser interessante. Igreja Não Organizada na América do Norte. Tem gente que fala, era apenas uma convenção. Gente, não importa os nomes. É uma convenção para unir umas igrejas. Tudo bem, daí eu aceito esse nome, convenção. Mas, enfim, era a mesma obra. Em 27, ele diz que havia 70 igrejas pelos Estados Unidos afora. Aí ele cita algumas. Fala a Congregação Cristã de Chicago, a Igreja Cristã de Nova York, Assembleia Cristã de Syracuse. Então, se você olhar para essa igreja não organizada da América do Norte, pensando assim, em 3 ministérios, é porque a sua instituição aceita esse tipo de coisa e não é uma obra só. Hoje a gente vê assim, qual que é a igreja maior chamada pentecostal no Brasil? É a Assembleia de Deus, mas não é uma igreja só. Ela é dividida em ministérios. Na congregação não é aceito, Everaldo. Porque quem saiu de nós não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Você falou uma coisa interessante, porque a Assembleia de Deus, ela não é uma igreja. Ela tem várias doutrinas, vários pastores que pensam diferente, cada um tem uma cabeça, então ela tem um nome, Assembleia de Deus. Eu tenho amigos meus que abriram a Assembleia de Deus por conta própria, só foi lá se ligar, pagar mensalmente uma carteirinha para trazer o nome, né? E assim vai. Mas eles não fazem parte de um só. A CCB não. Pelo que dá a entender, né, e ver, eles são um só, né? Por causa desses pontos a qual você falou aí. Agora, você entende que foi difícil para a CCB chegar onde ela chegou, né? Você, como assim um grande estudioso da CCB, você viu algum momento de alguém querer mudar e tentar separar essa, entre aspas, né, essa CCB, a congregação, e dentro dela ir criando outras coisas? Você acha que hoje alguém quer mudar isso para uma coisa mais moderna, saindo da sã doutrina, né, que não são usos e costumes? Você acabou de falar agora. Isso é sério, tá, gente, que ele falou, tá? Isso é sério. Seria bom até fazer corte na fala dele aí, porque a gente está, muitas vezes, faz confusão com usos e costumes, ou seja, usos e costumes a gente pode mudar, não é isso? Com o tempo vai mudando. Você vai modernizando e não mundanizando, tudo bem, mas vai mudando. Agora, será que é usos e costumes, algumas coisas as quais chamamos? Sim, tem que cuidar muito. Essas questões aí culturais que eu te falei, poderia ser, né? Agora a doutrina não. O que eu acho engraçado, só para depois ir no que você, mais precisamente que você perguntou, eu vejo muito assim, diz que a congregação não fala em Cristo. Até esses dias no meu canal, alguém disse, olha, você nunca falou em Cristo, assim, você não está falando nesse momento, você só fala na doutrina apostólica. Eu falei, meu Deus, quem deixou essa doutrina apostólica? Quem habitou entre nós e antes de partir e morrer daquele jeito por nós, pediu, não tire um tio dessa doutrina, não acrescente e não tira, entendeu? Foi essa pessoa que eu sigo. Só que se você quiser que eu diga o nome, então eu digo, eu sou cristão, eu sigo o cristianismo. Então eu vou parar de usar apostólico se você não quiser. Agora você só fala em Cristo da boca para fora, porque você está tirando tios e vírgulas e colocando coisa.
Aí ele perguntou assim para mim, o que você entende por doutrina? Aí eu já sei onde ele quer chegar. Eu falei, então eu vou te falar algo. Leia todas as epístolas e vai enumerando o que você chama de uso e costume. Aí você vai chegar na doutrina apostólica. Então não adianta eu achar que não é para guardar dias, meses e anos só para os Gálatas. Ah, então era só na Galícia. Ah, o batismo por imersão está na Tessalônica. Lá os tessalonicenses. Então só os tessalonicenses batizam por imersão. Ué, se for pensar em ministérios, seria isso. Ah, saudar com ósculo santo? Então é só os romanos e mais umas outras. Ah, então esse era do ministério de alguém ali, saudava com ósculo santo. Mas por que você acha que criou-se esse problema? Tipo assim, o ministério tal é de Laodiceia, o ministério tal é do outro, faz o que bem quer, segundo os versículos que quiser colocar. O ministério tal separa os melhores versículos, dízimo, e essa aqui já é diferente daquela ali. Cria essa salada toda. Por que eles não olham a Bíblia como uma só, a Igreja Apostólica, Cristo como nosso apóstolo, né? E pegam as doutrinas e trabalham ali fielmente essa doutrina? Por que essa bagunça toda na sua cabeça? Toda. Existem pessoas que fizeram. Eu vou te falar e daí a gente vai mexer no vespeiro. John Calvin, Armínio, Lutero, John Wycliffe, salvo engano, os pais da igreja, e mais recentemente vai surgindo novas teologias. E assim, esse cristianismo histórico aí de toda essa reforma está em colapso na Europa. E é muito engraçado quando você estuda a história, porque assim, a igreja anglicana da Inglaterra que está ali, o povo está sendo, segundo os pastores, desvirtuado pela chamada teologia liberal, agora eles chegam ali e se entregam, porque fala que na época ali da igreja anglicana, ela era a fé verdadeira. Opa, então só a congregação é acusada de exclusivista. É engraçado isso. Qualquer outra igreja que chegasse era combatida. E a igreja anglicana, quem que fundou ela? Foi Henrique VIII, porque queria casar com Ana Bolena, e ele rompeu com o catolicismo, porque daí ele deixou a mulher dele, a Catarina Aragão, que era católica, e o Papa não aceitava o divórcio, falou, não, então eu vou criar minha igreja. E essa igreja lá está lá, e a Inglaterra virou a Nova Jerusalém. Então, séculos de religião se prostituindo com política, com reis e rainhas. O Apocalipse já disse isso. Mas então as portas do inferno não iam prevalecer sobre a doutrina e você está falando que prevaleceu, porque durante séculos então sumiu. Olha, a gente não sabe o coração das pessoas, mas esse cristianismo histórico, por mais boa intenção que ele tivesse tido, não era doutrina, era um bando de gente se matando. Depois veio os anabatistas, que emergiam, matavam eles afogados. A própria reforma matou os afogados. Então, que cristão que mata alguém afogado? Aí você pensou, então os anabatistas, mas os anabatistas também perseguiram outras pessoas. Que cristianismo é esse que persegue as pessoas? O cristianismo que eu narro aqui, ele é totalmente apolítico. Ele não está na bancada evangélica em Brasília. Então está tudo se repetindo, tudo se repete. Tudo se repete. É como se hoje, essa doutrina, então, ela só renasceu entre esses colonos por misericórdia de Deus. E mesmo assim ela não veio madura. Francisco não detinha todo o conhecimento, toda a luz do mundo. Ela nasceu mais madura no Brasil ainda. E ele olhou e fez bem aos olhos dele, ele deixou que assim fosse, porque na própria comum dele em Chicago, até a morte dele, não era como era no Brasil. Então, cadê o entendimento de Franciscão? Entendeu? Não estou desprezando ele, não é isso. É porque nessa doutrina da qual eu narro, nós somos todos ovelhas. Não há de fato hierarquia. Mas tem o ancião tal que enche, que faz fogo. Tudo bem, mas é tão ovelha quanto o que varre a igreja.
Porque se Mas, ele mas não... aí, como é que fica? Como é que fica? É bom estar com o historiador aqui no estúdio, né? Porque é fácil que a gente aproveita um pouquinho. Seria bom você também fazer pergunta, você que está assistindo. E uma coisa, não sei se você está gostando, porque não está curtindo. Curte a live com o aplicativo internet que você está gostando. O que acontece? Como que Franciscon consegue ter uma visão espiritual sobre um trabalho desse, né? E depois os irmãos se manterem diante de um cenário atual, ou melhor, um cenário da época e atual também, né? A qual as pessoas não parecem estar muito preocupadas com isso. Tipo assim, elas criam seus próprios ministérios, seus próprios reinos, do jeito que bem quer. Tem a Bíblia como 66 livros, ou seja, tudo utilizável hoje em dia. Não sabe identificar o que é velho, o que é novo, o que é da Igreja de Cristo, o que é da Igreja Apostólica, o que não é, o que é judeu, o que é pagão, não sabe identificar isso. Então tem a Bíblia inteira ali. Pegam o que bem quer da Bíblia, Malaquias, 400 anos antes do Novo Testamento, assim vai. Tipo assim, como é que Franciscon conseguiu? Foi através de revelação, você acredita? Essa responsabilidade de querer manter esse grupo ali, congregado, em oração, sem essa prostituição, esse envolvimento todo, né? E depois Deus foi mantendo. Como é que você consegue entender isso? Porque na época dele, já existia pontos que não queriam nem saber com sã doutrina, e ele saiu muitas vezes, e outros também que tinham essa mentalidade, como pessoas erradas, né? Ou pessoas que queriam buscar para si sua própria sabedoria, fechado para si mesmo. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, ele sempre foi propenso a obedecer, ele sempre orava para dar resposta para as coisas, até coisas óbvias, assim, tem uma carta que ele escreveu para o tio do meu sogro, Natal Mendes de Moraes, que perguntou questões assim que estão claras na Bíblia, e ele foi orar para... Então, assim, ele era bem guiado, assim, ele procurava se guiar. O medo de uma organização, e aos poucos ele foi entendendo, muito equívoco, que se ele tivesse agido diferente, talvez não aconteceria o que aconteceu aí ao longo dos anos, mas eu vejo dessa forma, o combate à sabedoria humana, mais precisamente. O combate à sabedoria humana. Alguém comentou, os debates nada mais é do que... perdi ali, mas... os debates nada menos para inflamar mais o ego. Acredito que ninguém tem que provar nada para ninguém. Estou falando do que li hoje. Nada mais para inflamar o ego. Acredito que ninguém tem que provar nada para ninguém. Estou falando do que li hoje. Tá, então assim, não assista a live, tá? O ego de quem? Eu não estou aqui para enaltecer meu ego, tá? Então assim, vai limpar a casa, tirar pó dos seus objetos e saia da internet, querida, tá bom? Irmãos, um só batismo, um só Deus, uma só doutrina, isso mesmo, exatamente. Um só batismo. Se tiver batismos que não conduzem à doutrina, tudo que veio antes é ladrão e salteador. A congregação hoje, ela está assim, tendo cuidado com isso, essa questão do chamado rebatismo. Até esses dias um irmão falou, irmão, rebatismo é só se alguém se batizou na doutrina e quis batizar de novo. E ele disse na CCB e que quiser batizar de novo. Realmente ele está certo. Mas é porque é em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem gente que nos acusa de redundância. Olha, poderia uma outra denominação usar isso também, mas se não conduz a essa doutrina, é um batismo, entendeu? Então, enfim, o batismo tem que conduzir a essa doutrina. Poderia até fazer... Interessante você falou, né? Você falou, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque o nome do Filho não é nome. E quando você cita o Filho, você abrange o Pai, né? O que ocorreu, o Filho, tudo que ocorreu a sua vinda, né? Tudo, o Espírito Santo, o penhor da salvação, e o nome de Jesus, a qual, sem esse nome, não há salvação.
E não há Exatamente. nenhum outro nome debaixo. Então é interessante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nome de Jesus. Agora, o que causa polêmica na cabeça de alguns que fala que a CCB é seita, sendo que o que ela prega é praticamente baseado na Bíblia, e tem uma luta de não sair dali, você começa a perceber uma certa maldade no coração de alguns de largar de mão a verdade bíblica e a sã doutrina. Você tem uma ideia? Eu falava do trabalho da graça, eu fui pastor, tá? Eu fundei meu ministério, eu fui vice-presidente de uma associação de pastores, eu consagrei pastores, eu consagrei diáconos, eu consagrei bispos, eu fui consagrado apóstolo, que era missionário, na época, mas já na visão graça, apostolado. Por quê? Eu queria fazer missão e pregar fora dessas caixas que existem. Então, aí veio a consagração, o reconhecimento ao apóstolo. Mas o que acontece? Teve uma certa feita que eu fui congregar muito mal, sobrecarregado, sentindo um vazio terrível. O céu ficou todo preto, uma angústia. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o que está acontecendo. E tem alguma coisa de errado. Quando eu olho para frente, eu tive uma visão de um homem, como Jesus, ele falou, eu sou Jesus. E eu aniquilei os seus pecados, te abençoei. E foi falando que a Bíblia deixa bem claro ali. Quando passou aquela visão ali, que eu fui para pegar a Bíblia para ler, eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferenciada. O pastor era Jesus Cristo. Comecei a ler de uma tal forma que eu abri um aplicativo com o nome de Kawaii. E comecei a falar da graça ali, segundo a linguagem que eu utilizava. E nisso foi começando a falar da graça, falando que Jesus, que era o nosso pastor, que a gente não era para ficar pegado àquilo que era humano, mas os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Comecei a falar da sã doutrina, sem usar essa palavra sã doutrina. E algumas pessoas da CCB, assistindo, falaram assim, você é da CCB? Você conhece a CCB? E eu falei, o que é CCB? Eu não sabia o que era CCB. Porque para mim não existia uma igreja no mundo que tivesse uma visão daquela. E o interessante é que eu tinha CCB, a Congregação Cristã do Brasil, como uma seita sem conhecer. Porque já nas escolas bíblicas dominical não vai para lá não. Não vai não, que lá é uma seita, eles acham que só eles são salvos, que não sei o que mais lá, não aceitam o batismo daqui e tal. E quando aquela visão apareceu, que foi espiritual, que eu creio que tenha aparecido, né, para Franciscon e os demais, para poder começar um trabalho desse, assim, resgatando ali essa doutrina, o que acontece? Para todos nós, né, que hoje cremos na graça, eu comecei a enxergar os pontos da sã doutrina que a CCB trabalha. Como é que pode isso? E comecei a ter problema com alguns amigos pastores. Everaldo, vamos lá fazer campanha. Eu falei, não faz isso não, irmão. Você está prejudicando a obra, não faz isso. Everaldo, mas é que o devorador... Eu falei, irmãos, não tem base disso. Eu tenho um vídeo meu lá no canal antigo, ó, lá do início. Você vai lá, você vai ver, anos e anos atrás. Irmão, não faz isso, porque eu estou sentindo que não é assim, irmão. Lê a Bíblia, está escrito ali na Bíblia. Não, porque tem que subir de cargo, Everaldo. Eu fui para uma junta de pastores da Igreja Batista, que eu seria consagrado reconhecido como pastor da Igreja Batista. Então ali eu tinha que passar por alguns degraus para ganhar tal autoridade. Eu falei, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. E ali seria assalariado e tudo. E eu falei, mas aonde que na Bíblia está isso? Tem alguma coisa errada, que eu vou ficar mais poderoso se eu subir mais um grau, e eu vou ficar dominando mais e mandando mais, diferente dos meus irmãos lá embaixo. Eu falei, mas a Bíblia não fala sobre isso. E eu comecei a ter diversos problemas. Aí quando alguns irmãos falaram assim, Everaldo, você é da CCB, que eu não sabia o que era, e fui estudando, comecei a estudar. Eu fiquei tão maravilhado que a minha esposa falou assim, por que você está feliz assim? Eu falei, essa igreja existe. Ela existe. Ela existe. Eu falei assim, o que é isso? Ela existe. Hoje eu vejo a luta que tem alguns irmãos e anciãos de tentarem manter isso, porque, gente, estão tentando acabar com isso. Sim, já estão alterando Bíblia, não é verdade? Vou deixar você falar agora. Alterando Bíblia, tentando mudar a sã doutrina, tentando mudar as verdades da Bíblia, entendeu? E transformar isso em costumes humanos. Sim, sim. Sim, exatamente, mas não... Bom, como eu disse, né, a palavra de Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão. Agora, alguns eles são seduzidos, né? Ou pela sabedoria humana,
pela teologia ou por outras coisas, né? Por deturpação aí, enfim. Isso vai acontecer. Agora, por mais assim que a igreja, ela está na internet, ela tem site, tem o culto sendo transmitido, usa do YouTube, enfim, é sempre coerente com a sua postura. Sempre. Está na internet? Está. Mas o site é totalmente coerente à sua postura. Está no YouTube? Está. Um culto totalmente coerente à sua postura. Então é bacana isso aí. A evolução, com o passar do tempo, ela tem que acontecer. A tecnologia está aí para nos ajudar. Assim, poderia ser ao longo dos séculos. Imagina, teve telefone, cartas, né? As cartas, as epístolas, é uma tecnologia, a técnica da escrita. E manter a coerência, manter essa doutrina, e sempre única, uma única doutrina. É isso que eu narro no meu livro, uma única. Quando o Franciscon, ele fundou, ele houve o cisma em Chicago, e ele registrou aquela obra, Congregação Cristã, e foi esplêndido esse nome, eu não digo que ali nasceu a Congregação Cristã, não, ali mudou para um nome mais apropriado, e outras continuaram com seus nomes. Porém, a gente observa algo, todo lugar ou país onde estava mais ligado a Franciscon, começou a colocar congregação, então meio que já foi tendendo por esse lado. Por exemplo, uma igreja de Toronto, no Canadá, que eu coloco aqui na contracapa do livro, né, você vê lá na placa Congregazione Cristiana, em italiano. A Itália, onde ele esteve, fora o Brasil, é o lugar que ele esteve mais presente, lá era a Congregação Cristã. Já a Argentina, ele não, eram outros anciãos, aí lá tendeu mais para a Assembleia, é a Assembleia Cristã. Né? Depois houve a reunificação, as igrejas que aceitaram se reunificar, Franciscon já tinha partido, e aqui é um ponto interessante, o Everaldo, o Brasil teve a missão de observar que, se não se reunificasse na mesma fé e doutrina mundialmente, embora tivesse já os 12 artigos de fé, ia virar igrejas totalmente diferente uma da outra, como já estava na época de Franciscon, e ele meio que nada fez. Coube ao Brasil fazer. Aí fala que a gente rompeu com ele, que não é obra dele. Ele, se estivesse vivo, ele acataria. Porque se não tivesse sido feito isso, ia virar igrejas totalmente diferentes uma das outras, mas assim, a tal ponto que você não reconheceria que seria a mesma obra. A partir daí começou já a dar um nome, Congregação Cristã no Brasil. Aí na Argentina tentaram negociar, deu problemas lá, mas uma em Buenos Aires aceitou, mudou a placa, Congregação Cristã na Argentina. Só que pelo país afora, muitas famílias que viram que o ministério não queria se unir ao Brasil, elas começaram a congregar em casa e começou a pipocar em toda a Argentina a Congregação Cristã. Assim foi no Canadá, né? Dessa época tem uma igreja em St. Catherine, que se reunificou. Nos Estados Unidos teve de Buffalo, onde, né, tinha como anciã o Arne Scotia, que quando jovem estudou em Chicago, morou com Francisco. Eu conversei muito com esse irmão, hoje ele já é falecido, de Buffalo, mudou o nome, era Assembleia Cristã, passou a se chamar Congregação Cristã dos Estados Unidos. Em Alhambra, na Califórnia, a mesma coisa, e mais recentemente em Corona, para padronizar, inclusive nome e a ordem no culto, tudo ficou padronizado. E é por isso que as pessoas veem sobre um viés brasileiro e falam CCB nos Estados Unidos. Ah, mas tal igreja lá não é unida a CCB, não é CCB, sabe? Porque veio do Brasil essa iniciativa, através do Miguel Espina. Foi uma luz totalmente coerente com a luz que Franciscon tinha, bem ou mal, com medo dessa organização. Agora, outra coisa para piorar essa história tão deturpada, e tem aí falastrões aos montes no YouTube,
e alguns publicam livros distorcendo, é que teve uma palavra mal traduzida do italiano sobre um documento em 39. Lá nos Estados Unidos, a igreja lá queria formar pastores, um concílio para formar pregador. E Franciscon foi contra, já estávamos em 39. Então, assim, ele lutando, que a igreja nos Estados Unidos, ela cresceu demasiadamente, eles não aceitavam as ideias de Franciscon, e queria se modernizar, queria ter faculdade, queria ter fundo missionário, e queria formar pregadores. Aí Franciscon é acusado de ter 2 pesos e 2 medidas. Tipo, você organizou a obra no Brasil e organizou na Itália e não quer organizar aqui. Só que esse documento mal traduzido diz o seguinte, Franciscon fala assim, né? E ele usa a palavra carte em italiano. Então ele diz assim, eu vou usar essa palavra em italiano para ficar, né, mais aqui apropriado. Se vocês me acusam de eu ter feito isso que vocês querem, mostra-me a carte, porque somente a carte vai provar que eu estou errado, e vocês estão certos. Agora, como não há carte para provar que eu estou mentindo, vocês não estão falando a verdade, porque não há carte. Essa pessoa traduziu para carta, e é o documento que eu tinha nas primeiras edições desse livro. Fica assim, então... Se vocês dizem que eu organizei a obra na Itália e no Brasil e não quero organizar aqui, então mostra a carta. Porque sem essa carta, vocês não conseguem provar que eu estou mentindo. E como não há carta que venha me desmentir, é verdade o que eu estou dizendo. Eu falei, meu Deus, que carta é essa? Aí eu ouvi um falastrão que quando chega nessa parte, falei, tinha uma carta ali, então vamos lá, veja bem, tem que organizar, e o Brasil não quis, o Brasil não tem nada a ver com o Franciscon, eles vão para esse lado. Beleza. Aí eu fui pesquisar e aprendi italiano por conta disso. De tanta coisa que eu li e traduzi. Carte é certificado, registro. Mostre o registro. Hoje seria o certificado do pregador, de pastor. Porque eles queriam padronizar isso. Em 39 estava gente congregando nas igrejas e causando confusão. Agora veja bem, isso não acontece no Brasil, de um pregador prega aqui, prega lá, e ninguém forma nada até nisso, apesar de causar às vezes problema, ainda é a doutrina apostólica, porque eu não estou falando que nós não vamos enfrentar esse tipo de coisa. Eu já falei na outra live, né? Então vem um pregador lá do interior, lá de onde o vento faz a curva, e vai para uma capital e prega às vezes besteira. Agora o povo sabe que é ele, que veio lá da aldeia dele com esse pensamento. Mas por que não forma essas pessoas? Por que não dá um curso? Não era assim. Pedro era pescador. É só a gente saber separar. Embora, claro, a Central Mundial, que é o Brás, ela tem reunião, ela instrui essas pessoas. Só que assim, você vai aqui nas vilas, nas montanhas, nos vilarejos, quem é o ancião lá, se não alguém ali? E às vezes funciona ali. Determinadas coisas que muitas vezes nem está na Bíblia, mas ali eles têm aqueles costumes ali, não ofende a doutrina, né? Então assim, até nisso eu vejo uma coerência com a Igreja Apostólica, porque a partir do momento que você criar uma administração que vai formar pregador, que vai padronizar, que vai dar a cartilha ali das coisas que você deve pregar, o Espírito não vai mais estar entre nós. E era isso que você está falando isso? Você está falando isso, é interessante, né? No seminário, a gente lutava para poder pegar um cargo superior, porque do cargo você tem poder, e do poder você tem poder financeiro, né? De você pregar, poder ganhar um valor. Viver da obra seria viver ganhando bem. Não é viver pregando o evangelho. A visão que se tem é diferente da graça, né? Da CCB. Como vamos falar assim da CCB? Na verdade, não é da CCB essa visão é bíblica, né? Mas uma forma de se falar. Então, lá, quando você sobe de cargo, você ganha essa autonomia, essa autoridade e esse reconhecimento para ser pregador, tanto no país como fora do país,
por outros pregadores reformados, né? O que acontece? Eles delegam a você essa autoridade de pregar e ministrar e de ganhar a oferta daquele dia a qual você está pregando. E isso leva-se muito dinheiro. Eu encontrei um pregador agora esses dias que ele falou: Everaldo, você está perdendo muito dinheiro. Eu já estou indo para Portugal. E o que eu tenho de oferta, você não imagina, eu vivo assim. E eu falei: não, tudo bem, mas você criou uma religião, não é isso? Eu falei para ele: você criou uma religião. É respeitado, não tem problema não. Ele falou: não, como assim criou? Eu falei: você criou uma religião. Eu vou te respeitar, você é de uma outra religião. Aí a pessoa vai achar que nós estamos, por defender a sã doutrina e a verdade, nós estamos errados. E é por isso que a CCB hoje, ela passa por essa perseguição inteira de até membros lá dentro acharem que estão no erro. Como é que pode isso? De alguns, claro, né? Acharem que estão no erro e alguns caírem. Teve até um ancião esses dias que eu vi um vídeo dele que ele falou que Deus revelou a ele a verdade. E eu falei: meu pai, que verdade! Até hoje eu estou querendo saber que verdade, né? Que revelou, a qual ele saiu. Não sei se ele voltou, sabe? Eu sei que saiu. Não estou muito por dentro. E eu parei e pensei: qual é a verdade, Deus me perdoe, que esse homem ouviu diante de um cenário atual, a qual o anticristo fundou e está fundando a sua religião constantemente. Eu fico pensando que é aquilo que é contra Cristo, que é contra a sã doutrina, que é contra a palavra de Deus, que é contra, e no nome dele ainda, usando o nome dele. Então, é algo perigosíssimo, né? Então, você acredita nisso? E eu queria que você falasse sobre essa fala, que é muito importante, porque tem pessoas aqui que estão querendo logo saber seu WhatsApp, como pegar o seu livro, e nem viram o livro ainda, que a gente vai passar o vídeo agora, né? Como que elas entram em contato para ter? Eu, por mim, não deveria existir um CCB que não tivesse um livro desse. Eu, por mim, particularmente. Por quê? Eu acho que a luta e o ministério, né, o que Deus tem dado a esse homem, o Emídio, é bem espiritual, é tão espiritual, entendeu? De manter esses alicerces da fé, tá, intocáveis. E esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Graças a Deus e glória a Deus por isso, por estar usando o seu servo para isso aí. Então, como é que você vê isso, Emídio? Você acabou de falar, vou passar seu livro agora, para o pessoal poder falar, ver, né? Aí, e você explicar um pouquinho. Bom, são as dissidências, né? Até onde eu entendi, você trouxe um exemplo de dissidência. Deus me mostrou. Sempre foi assim, ao longo dos séculos. Essa dissidência, esse cisma em Chicago, por exemplo, foi sob a influência de um grande intelectual, um pastor, um ex-pastor batista, o Giuseppe Petrelli, que ele veio, ele tinha livros publicados já, e geralmente é assim, atrás de toda, não toda, mas algumas têm a teologia sabedoria humana no geral, na verdade, é uma sabedoria humana, não deixa de ser, porém essa aí veio com viés teológico altamente intelectual, daí ele tinha ali teorias sobre a igreja invisível, a igreja visível, e ele falou que comer sangue era coisa, não tinha problema, que era coisa só ali daquela igreja primitiva, que não tinha mais nada a ver, enfim. Aí houve essa dissidência e, sabe, essa igreja está lá, se dividiu em várias outras, sempre assim, as dissidências vão se dissidendo, é incrível isso. Depois teve no Brasil, tem várias no Brasil aqui, tem ali igreja cristã, congregação cristã renovada, algo assim, congregação cristã apostólica, enfim, né, vieram de nós, saíram de nós, mas se fosse de nós, estaria conosco, tudo vai se cumprir, essa é a verdade. Às vezes você pode ver o prédio parecido, você entra, o culto aparentemente igual, mas não está junto, não tá na mesma fé e doutrina, já causou uma dissidência, é outra igreja. No Paraná, você tinha me perguntado, alinhando agora com essa outra pergunta, em 60, no início da década de 60, quase que se rompeu a igreja no Paraná com, digamos, o Brás, né, a central, porque no Paraná começou a vir ideias de uma
doutrina rígida por conta do que você disse, revelações. Cada assembleia que aqui durante um período o Paraná fazia seus próprios tópicos de ensinamento, e era um tal assim, ai, Deus me mostrou que não pode usar perfume, Deus me mostrou que não pode usar loção pós-barba, Deus me mostrou que não pode, enfim, usar qualquer coisa assim que supostamente para eles seria uma vaidade. Daí Franciscon pediu, isso aí já era anos 60, já desmente os boatos de que Franciscon rompeu com a congregação, né? Isso em 60. Ele pede para Joaquim Alves, um ancião brasileiro que estava na Bolívia, que viesse apaziguar os ânimos no Paraná, na nossa central, geograficamente falando, que é Apucarana. Aí ele veio, mas já estava prestes a romper, porque esse povo paranaense olhava o Brás, era muito liberal a coisa. Então, assim, isso aí acontece todo tempo. Eu acho assim, se você é convertido, você crê nessa doutrina, por mais que você ache que determinada coisa é errada, não cause dissensão. Não funde outra igreja, entendeu? Não fique no ramo ali. Se você olhar para as epístolas, os tópicos, as epístolas, enfim, para ficar na Bíblia, né? Você vai ver que não é para sair do ramo. Ah, mas assim, eu já vi falar assim, veja bem, o ancião ora com a cabeça ali, com a mão na cabeça, que vai ser batizado e ora em pé. Deveria ajoelhar, e veio com isso, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa até hoje acontece aos montes entre nós, Everaldo. Infelizmente, conforme a coisa pode, né, virar aí o que virou de outras igrejas, enfim, mas às vezes só fica ali, a pessoa murmurando e, sabe, e achando que tem uma revelação, que uma hora, né? Eu acredito nisso. Sabe o que acontece? Por exemplo, o camarada funda uma igreja A, e aí aquele que está dentro da igreja A, o que ele faz? Se rebela e funda a igreja B. Só que ao invés de ter a base lá bíblica, não. A base é na igreja A que ele teve, fora as novas que ele vai ter na igreja B, que é a cara dele. Eu ouvia muito isso no seminário. Tipo assim, você tem que fazer uma igreja que é a tua cara. Isso é a tua cara. Que é o teu jeito. As ovelhas têm que te conhecer. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, assim, você tem que ter a tua voz. Vê se pode. Você tem que ter a tua voz. Eles têm que saber que a sua voz é diferente da voz do outro pastor. Então, o que acontece? Elas têm a tua cara. E daí você vê um certo desvio, né, espiritual. Aí a igreja B, que se rebelou da A, ela cria a igreja C, já com o erro da A, da B, da C, que ele já está alterando, e está se desviando totalmente. E ninguém para olhar, peraí, o que a Bíblia diz? Vamos orar a Deus para que eles possam revelar. Que ele vai revelar essa verdade. Né? Mas, porém, graças a Deus, recebi pastores até lá na pousada, né? E conversaram comigo lá, Everaldo, estou mudando tudo. Eu tenho um tio meu que assiste aqui no YouTube, que está mudando tudo. Falou, estou orando a Deus, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Parou com o dízimo, parou com um monte de coisa. Tipo assim, estou trabalhando dentro dessa doutrina agora. Então, eu acredito que o trabalho que os irmãos têm feito, tá? Em prol do reino de Deus, tá? Vamos falar assim, as demais que têm sentido esse vão e esse vazio no coração, estão começando a compreender por que existe esse vazio, por que existe essa sede de glória, essa sede por dinheiro, essa sede por cargos, essa sede por poder. E quando você está na graça, o que acontece? Você sente a paz do Espírito. Quando você está nessa doutrina, você se sente bem por estar ali servindo a Deus. E está no corpo de Cristo. Vale para você muitas coisas espirituais. Agora, quando você está na carne, o que acontece? Há uma glória da carne, ela pensa diferente. Pois o Espírito que está no homem entende das coisas do homem. Mas o Espírito de Deus revela as coisas que são do alto, que são de Deus, né? Isso é tremendo. Eu posso passar aqui o seu livro, irmão? Sim, por favor. Aí você vai explicando um pouquinho. Primeiramente, gente, vocês que estão seguindo, um abraço a todos vocês. Tem o Valdemir, tá? Não dá para ler todos os comentários. Tem a Ana, que está sempre presente. A Josefa Passos, tá? Tem
Vamos andar aqui. O Antônio, tá? O seu Antônio Luiz Moraes, o Gilney, que está sempre presente com a gente aí, a Luciene, tá? O Carlos, né? Tanta gente, o Valmir, a Ivanda, que está adorando a live, né? Tá gostando muito da live, tá? Lembrando, tá, gente? Adorar no sentido de gostar, tá? Não é de se prostrar, não, né? Tem que explicar porque... Sinônimo. Senão a pessoa entende errado. Senão a pessoa entende errado. Então vamos lá, gente. Assiste um pouquinho que ele vai explicar um pouquinho. Estou com o meu dedo na frente da câmera aqui, né? Ele está tampando um pouquinho. Ele vai explicar um pouquinho sobre o livro e falar sobre o acesso, tá? A essa bênção. Isso. Bom, essa é a 4ª edição. 452 páginas, 149 capítulos. Aí é o sumário com os capítulos, ó. São vários capítulos. Cronologicamente, eu tentei manter uma cronologia temporal. Raramente eu avanço, assim, mas é fácil de entender o livro. É uma linguagem bem simples. Tem um prefácio, um pós-fácio. Aí já o capítulo 1. Aí eu tenho... eu vou mostrar uma fotografia. Essa imagem foi mandada... Eu vou citar a pessoa, porque essa imagem foi mandada por Itamar Coutinho, por isso que eu agradeço ele no livro. Nos agradecimentos, ele só me mandou fotografias e eu usei algumas, muito poucas, somente. E como eu sou uma pessoa que eu não deixo de agradecer, eu agradeço ele pelas fotos enviadas, tá? Mas o livro, as informações, não tem nada a ver com ele. Ele conta outra versão e ele copiou meu livro. Ele fez o que a gente chama de plágio. Agora, o fato de eu ter agradecido ele por ele ter mandado algumas fotos, não quer dizer que eu copiei ele ou isenta ele de ter copiado o meu livro. É porque eu descobri depois e pensei, não vou tirar as fotos só porque ele fez. Mas, enfim. Então, esse é o livro. Quem tiver afim de adquirir pode ser através do meu WhatsApp, que é 41997616793. Eu tenho esse livro também, que é a história da pesquisa, né? O esclarecimento dos novos atos. Aqui eu chamo de novos atos essa viagens e missão desses colonos italianos a partir dos Estados Unidos, que foram para o mundo inteiro, levando essa doutrina, evangelizando. Então eu chamo de novos atos. Esse fato, né, desses colonos italianos, né, não são nem ítalo-norte-americanos, são italianos mesmo. Eles nasceram na Itália e imigraram para os Estados Unidos. Então, eu chamo de novos atos. Outro livro, além de falar sobre a pesquisa, eu falo sobre as minhas impressões ao longo das décadas que eu pesquisei, as conversas ali com o irmão Arno, o que eu senti através das conversas com ele, com os outros dessa época, né, que conviveram com Luiz Franciscon. Sou bem sincero, assim, eu queria deixar claro que não é um livro oficialesco, não é um livro que deixa de apontar equívocos da congregação cristã, das pessoas, porque afinal todos somos humanos. A doutrina é perfeita, nós somos falhos. Então eu falo de coisas assim que surgiram entre nós, que se transformaram em mitos e não está de acordo com as epístolas e continua até aí, esse tipo de coisa. Então eu fui também chamado assim de voz oficial da CCB, romântico, que não viu defeito. Não, eu vejo, só que eu separo. Quem tem defeito somos nós, humanos. A doutrina é perfeita, ela é perfeita.
Então é um livro assim bem sincero, digamos. No Esclarecimento dos Novos Atos, eu falo sobre meus equívocos. Quando eu comecei a pesquisar, eu era totalmente amador. Eu me batizei hoje, amanhã eu comecei a pesquisar. Comecei a fazer pergunta, ninguém sabia responder nada. E eu fui botando os pés pelas mãos, isso é verdade. E eu conto tudo ali, muita coisa eu fui tirando ao longo das edições, por apurar melhor, aprendi a entender documentos, a procurar documentos que vêm ao encontro do que eu falo. Então fica um livro bem didático, texto com o documento. E hoje eu estou num nível que eu faço inferências, assim, porque tem coisas que não foram ditas, não ficaram escritas. E diante de tudo que eu li, pesquisei, com todo mundo que eu conversei, eu posso chegar às minhas próprias conclusões, como essa que eu falei algum tempo atrás, que foi no Brasil que a doutrina surgiu, límpida e cristalina. Ah, mas onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Foi a minha observação. Ah, mas baseado em quê? Baseado em tudo que eu vi. Fotografia, cartas, relatos, entrevistas, muita leitura em vários idiomas. Então, outra inferência seria, é mérito de Luiz Franciscon, a igreja no Brasil, ser do jeito que ela é, do jeito que ela surgiu. Não, não foi só mérito dele. Foi mérito do Senhor, que mandou seu filho morrer por nós, que nos amou de tal forma que mandou seu filho morrer daquela forma horrorosa, tanto sofrimento. É mérito só do Senhor. Franciscon foi um caro servo de Deus. Mas todo o mérito, toda a honra, toda a glória ao Senhor, ao Filho e ao Pai, que começou a iluminar a mente da igreja no Brasil. Tanto que quando teve uma comitiva, em 64, porque até então, quem viajava fora do Brasil? Só quem tem grana. Os empresários, os industriais daquela igreja ali do Brás, da Moca, uma classe média abastada, que viajava. Essas pessoas já tinham conhecimento ali, voltava, visitei a obra do mundo inteiro, e ninguém dizia como era a igreja. O irmão Espina até falou que ele deu a volta no globo em 61 e falou, tal lugar é mais de acordo com a doutrina, tal lugar está fora, vamos orar. Resolvemos um BO em tal país, mas não entrava em detalhes. Eis que Franciscon falece em 64, tem uma comitiva de brasileiros, daí vai mais pessoas. Aí chega na igreja, em Chicago, eu falo isso no livro, então só dando aí um docinho para as pessoas verem que não é um livro oficialístico. Aí chega aquelas pessoas simples, né, que conseguiu ali um dinheirinho para comprar passagem de avião na comitiva, né, que não é os bambambam, vê Franciscon sendo velado num salão do lado da igreja. Vê irmãs pregando no culto ali das crianças. Vê flores no culto. Mulheres de cabelo tosquiados, usando maquiagem bem pesada. Nos anos 60 era uma maquiagem bem pesada. Aquele olho bem pintado, cabelo tosquiado, chapéu, somente chapéu. As moças nem chapéu mais usavam. Imagina o que não passou na cabeça aí do Zé da Silva, o João da padaria e a Mariazinha da lojinha da esquina. Não desmerecendo, gente, estou usando aí meio de ironia. Ficaram todo mundo escandalizado. Só que já acontecia isso, vinha a comitiva dos Estados Unidos, até tem aí o plagiador que colocou foto ali de uma irmã de chapéu na igreja ali do Brás durante um batismo, daí ele coloca, assim, ele faz um oba-oba ali, né, depois que ele coloca o nome dele, né, na transversal, nas imagens, assim, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Então acontecia isso, mas assim, estava se perdendo essas coisas aí do cotidiano, do dia a dia. E eu fui resgatar isso. Isso aí é uma coisa mais difícil. O que eu fiz para resgatar? Eu comecei a conversar com os mais velhos que ainda estão entre nós, inclusive aqui do Paraná,
Dando um exemplo, outro exemplo mais concreto, em 44 o Brás passou a fazer o véu de tule, esse véu singelo, que padronizou, que deu a beleza à Igreja Apostólica. Hoje você entra na congregação, assim, principalmente, né, dos fundos, assim, né, vendo de costas, né, aquela coisa linda, né, é linda, aquilo ali brilha. Eu, mesmo quando eu era batizado, eu entrava na congregação, via a forma do culto, aquilo ali é lindo, é uma coisa, assim, indescritível. Então, a partir de 44 que deu essa beleza maior. Ah, mas como era antes? Eu tive que procurar pessoas. Olha, como que a sua mãe fazia? Pois é, boa pergunta. E fui. Eles falavam que poderia ser qualquer pano branco, desde que fosse bem limpinho. Então, eram uns panos, assim, não era como é hoje. E nos Estados Unidos começou assim, no início, depois eles quiseram se americanizar. Aí o véu começou a sumir da igreja. Agora, uma coisa que a gente deve ter em mente, todas as igrejas, inclusive essas reformadas, vê ao longo da história, pega os filmes, novelas, séries e vê ali as reconstruções de época ao longo aí da história, você vai ver como eram essas igrejas aí ao longo dos séculos. Elas estão mais próximas da doutrina. Elas foram distanciando com o passar do século, com isso que eu já disse aqui, se envolvendo com política, a serviço de reis e rainhas, essa briga, um matando o outro, mas ainda havia coisas que foi se perdendo ao longo do século, essa é a verdade. Então eu tive que estudar ainda sociologia, antropologia, para conseguir dar conta das coisas que eu queria entender. Mas, novamente, eu digo, não é um livro hermético, aquela coisa difícil de ser entendida, não. É uma linguagem bem fácil. Acho que já muito interessante. Eu agradeço, tá, gente, a oportunidade do Emílio Coutinho estar aqui. Toda vez que ele veio, ou melhor, a segunda vez que ele veio, a primeira foi uma bênção, a segunda agora está sendo bem melhor, né? E bem claro, e logo, logo estará conosco de novo, para falarmos um pouquinho da sã doutrina, falarmos um pouquinho da CCB, um pouquinho da graça, da Bíblia, né? Porque isso é muito importante, tá? Emílio, muito obrigado, agradeço o seu carinho, sua atenção, tá bom? Queria que você fizesse suas considerações finais agora nesse momento, porque para você ter o livro em mãos, você tem agradecimentos, né? Você já fez alguns, tal, e você finalizasse com um resumo da sua fala em relação à CCB e os cuidados, né, com aquilo que está querendo minar. Porque o que está querendo minar é muito forte. Eu mesmo estou recebendo diversos pontos, né, e flechadas por se falar sobre CCB, né? E o que você tem de força para essa pessoa? Bom, deu um corte aqui, mas eu acho que eu entendi. O que eu diria para quem está tentando minar ou as vítimas disso? As vítimas disso, né? As pessoas que estão ali na CCB se protegendo disso tudo, e algumas até acham que estão erradas e antibíblicas, né? Olha, não consuma isso. Eu não vejo, e não é porque... Meu tempo é precioso. Parece exagero, eu acho que você é como eu, Everaldo, pelo que eu já notei. Eu faço, às vezes, 4 coisas ao mesmo tempo, porque não dá conta. Eu estou lavando louça, que eu também ajudo muito a minha esposa, nós somos pobres, temos que limpar a casa, tirar pó, enfim. Eu escuto coisas no YouTube para potencializar ali o meu tempo, tipo, o que eu vou fazer nessa hora que eu estou fazendo algo mecânico, eu vou ouvir algo. Eu não escuto esse tipo de gente. Ou eu escuto coisa em outros idiomas, de coisas que me interessam para praticar a audição, ou eu vejo que seja uma novela na Globoplay. Aquelas novelas bem legais que tem uma ou outra. Mas não escuto essa gente. Não dê ouvido. É isso que eu diria. Pare de se envenenar. Selecione. Para quê dar visualização para essas pessoas?
contaminar a sua mente. Porque, assim, infelizmente, tem gente no nosso meio que não pode ter contato com as coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu acho assim, tudo bem, você vai ficar numa bolha, uma hora essa bolha vai explodir. Eu sou aquele cristão que acha que a pessoa tem que provar de tudo, conhecer de tudo, para não ser vítima, aquela velha história, quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Então, conheça tudo, igual meus filhos. Meu sogro se escandalizou quando descobriu que eles tinham ensino religioso na escola. Mas eu acho que tem que saber das outras religiões. Tem que conhecer a fé dos outros para você dar valor na sua. Então, assim, tem que conhecer tudo. Agora, ficar vendo lixo, ouvindo esse tipo de gente e despreparado, e a cada matuto, desculpe aqui, gente, parece que eu sou, né, muito elitista, não. Mas é que Não, arrumaram uma forma de minar. A CCB não tem conhecimento, ela não gosta de estudar a Bíblia, então eu tenho um estudo bíblico para você. Eu sou teólogo, eu sei o que a Bíblia diz e quero ensinar a CCB, que não gosta de Bíblia, a aprender. Ou seja, tem uma forma bonita, né? Bem enfeitada. Não, quero te ensinar a Bíblia. Olha só que coisa. Aí você vai ver a vida da pessoa que quer ensinar a Bíblia na própria igreja que ela vive, todo mundo em discordância. Aí você vê que ponto que se chega, ou seja, não tem nem frutos para poder querer ensinar alguma coisa. É um paradoxo total. Por exemplo, assim, a CCB não se apoia na Bíblia. Tá, mas eles se apoiam nesses teóricos que eu disse aqui. Você já notou? Na hora que eles acusam a CCB de não ler a Bíblia, eles vêm com John Calvin, vêm com Lutero, vêm com os reformados, vêm com Wycliffe, eles vêm com teóricos, eles se entregam na fala. Eu acho incrível isso. Eles vêm com as suas teologias e teorias. Eles morrem pela boca como peixe. Agora, eu já vi muitos de nós, assim, que foi foi criado numa bolha. Ai, agora eu descobri. Agora eu sei. Aí vão para essas denominações aí, um estudo baseado nesses teóricos e teólogos e acha que agora descobriu algo assim e saiu da simplicidade. Alguém aqui comentou dos indoutos, né, como Pedro e tudo. Olha, indouto, formalmente, né, não tinha educação formal, mas eram sábios, porque a sabedoria vem de Deus. E Salomão já diz, né, nos esplêndidos livros que ele escreveu, Eclesiastes, né, é lindo aquilo, toda a sabedoria vem de Deus, essa é a verdadeira sabedoria. É isso que eu tenho a dizer. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, meu querido. E uma coisa para finalizar, cuidado com invocação de demônios, hein? Porque sai da sã doutrina, vai bater em outros altares. E em altares você vai encontrar deuses, entre aspas, tá? Então tome muito cuidado com isso, que eu tenho alguns conhecidos pastores que estão passando uma com espíritos, com perseguições espirituais, que é delicado. Tome muito cuidado, tá? Por isso devemos voltar sempre ao primeiro amor, né? E buscar isso aí. Um grande abraço a todos, obrigado, pessoal. Curtam, tá? Leão da CCB, um grande abraço. Também tá chegando aí, e monte. Grande abraço a todos. Agora, gente, por favor, compartilhe essa live, tá? Compartilhe essa live para as pessoas, para todos os irmãozinhos da CCB, todos, tá? Compartilhe para eles, tá bom? Todos os irmãos que você conhecer, pega o link dessa live e compartilhe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Paz de Deus. Amém.